Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com o Richard Zeiger, da gestora de fundos MSW Capital, que vai falar de Corporate Venture. Olá, Richard, é um prazer tê-lo aqui hoje conosco para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, André. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar com você. Legal, Richard. O Corporate Venture evoluiu bastante no Brasil nas últimas décadas, né? A que você atribui esse movimento de mercado? Boa, legal, André. Bom, como você falou, realmente a gente está num momento que eu diria de bastante evolução em relação ao Corporate Venture Capital, né? As corporações no Brasil, elas iniciaram a jornada de CVC, vamos chamar assim, ou de Corporate Venture, muito mais pelos desafios, pelos hackathons, enfim, por programas que não envolviam investimento e, de alguma forma, é fácil de entender isso, porque boa parte delas não queriam se proteger dos riscos do investimento direto em startups, né? Só que, à medida que esses programas foram evoluindo e as corporações foram conhecendo e entendendo quais são os benefícios de estarem associados a startups, elas perceberam que também estavam deixando de fora a melhor parte, né? Que é o equity quando uma empresa vai muito bem. E aí, por muitas vezes, aquela corporação ela fazia algum programa de aceleração que ajudava aquela empresa a se desenvolver, né? Conseguia contratos, conseguia levantar rodadas de captação, e a corporação ficava de fora, né, dessa história. Então, eu acho que um pedaço dessa história foi que as corporações começaram a perceber os benefícios de se associar e ter um programa de participações minoritárias em startups, né? E o mercado evoluiu de tal forma que hoje você tem profissionais especializados que ajudam as corporações a fazerem isso, como é o exemplo da MSW, que é uma gestora especializada em corporate venture capital, né? Pô, muito legal, né? Vocês foram um dos precursores, né, dessa onda e em 2015 vocês estavam com um modelo, né, de investimento em startups que aproveitava essa força das corporações que eram cotistas do fundo, né? Você poderia contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês e quais as vantagens e desafios desse modelo mais alinhado a corporações? Boa. Então, quando a gente começou, a gente tinha três grandes desafios. Lá em 2015, a gente ainda precisava falar para as corporações do porquê fazer corporate venture capital e por que fazia sentido para elas e quais eram os benefícios, né? Em termos de acessar a inovação, poder chegar, né, viver uma cultura empreendedora, poder fazer colaborações com startups, criar, desenvolver sem ser dono de uma empresa. Na sequência, a gente, quando convencia dessa barreira, depois a gente tinha que pular uma outra barreira. Olha, não só vale a pena você fazer, como faz sentido fazer com a gente, né? Porque o nosso business é esse, é de investimento e cuidar de fazer gestão de pequenas participações minoritárias, né? Então, o business da corporação não é esse, né? Então, a gente tinha que convencê-las também, olha, não só vocês têm que fazer CVC, seria legal que vocês fizessem com a gente. E aí tinha uma terceira barreira, que era a barreira que eu digo até hoje, que é a mais complexa, que é, ó, você, além de fazer, seria legal fazer com a gente faz um modelo que é o que a gente chama de multi-corporate venture capital, que é a gente engaja, a gente traz para um único fundo corporações de diferentes segmentos, e aí o fundo passa a ter a tese dos segmentos de cada uma das corporações, né? Então, assim, a gente desenvolveu no Brasil, a gente foi pioneiro a desenvolver esse tipo de modelo lá em 2015, mas a gente também trabalha no modelo de fundo proprietário, quando a corporação ela gostaria de ter, quando ela quer ter um fundo só para ela, né, um fundo proprietário. Esse modelo é um modelo que a gente precisa ter um alinhamento, né, com aquela corporação e a gente precisa ter muita empatia e a mesma filosofia, né? E qual é essa filosofia? Que é de sempre colocar também o empreendedor em primeiro lugar, né? Então, a gente hoje, além do Multicorp 2, né, a gente tem o BR Startups, que foi o nosso primeiro fundo, que fez mais de 15 investimentos, reuniu aí 7 corporações como investidores. Tem o Multicorp 2, que hoje tem a Embraer, o Banco do Brasil Seguros, a Baterias Moura e a AG Rio como cotistas. E tem o fundo proprietário do Banco do Brasil, do qual a gente investe somente com base na tese do banco e o que é importante do banco em termos de inovação aberta, tá? Agora, o que é muito importante e o que a gente acredita muito, tá? A gente
entende que esse é um business que é um craft business, ou seja, é artesanato. Assim, não dá para sair escalando, né, e fazendo o que chamam de as a service. Eu não acredito que esse é um negócio as a service, né? As corporações elas têm as suas demandas. A gente criou uma camada adicional, né, no venture capital, que é justamente atender a demanda de inovação aberta das corporações, né? E isso é um serviço adicional, né? Então, diferente de outras, né, de gestoras tradicionais que fazem o venture capital tradicional, quando a gente vende, né, ou quando uma corporação entra para um fundo multicorporativo, ela faz o proprietário com a gente encara, né, a gente entende as corporações como grandes parceiras de negócio, né? Então, não só apenas como investidores. Então, isso acho que é a grande diferença também do nosso modelo, que a gente percebeu isso lá atrás, que as corporações elas podem dar para os empreendedores muito mais do que dinheiro, né? Porque dinheiro é commodity nesse mercado. Legal. E vocês hoje estão com dois fundos, né, em fase de originação, um com o Banco do Brasil, o BB Ventures, e o outro, que você já citou também, o Multicorp 2, né? Quais são as teses de investimento de cada um, né, em relação a porte, setor, região das startups? Eu vou colocar o e-mail de contato de vocês na descrição Legal. do vídeo, né, para quem quiser se inscrever. E além disso, você teria alguma recomendação? Quais são os principais erros, né, geralmente encontrados nas candidatas a investimento? Legal. Então, a gente tem três fundos, tá? O primeiro é o BR Startups, e o BR ele já está todo investido, a gente já fez algumas saídas, e por ele a gente agora só está cuidando das empresas investidas, né? E aí os outros dois fundos que estão em atividade, né? Tem o Multicorp 2, e qual é a tese do Multicorp 2? A gente faz cheques seed e série A de 3 milhões até 15 milhões de reais, de acordo com o interesse e com a tese de inovação dos nossos cotistas. Então, como a gente tem a Embraer, a Moura e a BB Seguros e a AG Rio, então a gente está olhando para o setor de aeroespacial, seguros, energia e empresas localizadas no Rio de Janeiro, né? Então, qualquer empresa que esteja, de alguma forma, atuando nesses mercados, que esteja nesse estágio de buscando um round seed ou série A gente tem total interesse em conversar, em conhecer, né? E no BB Ventures, que é o fundo proprietário do banco, o estágio também é o mesmo, então cheques de 2, 3 até 15 milhões de reais, né? Empresas que estejam captando aí o seu round seed, série A, nos mercados de agritech, fintech, govtech e negócios digitais que, de alguma forma, ajudem a melhorar ainda mais a jornada digital dos clientes do banco, tá? Então, esse um pouco do nosso olhar aqui para as empresas que a gente está buscando investir. Eu costumo dizer o seguinte também, que a gente é muito agnóstico, acho que o que a gente olha muito é o time, isso para nós é o mais importante de tudo, o mercado, se é escalável, enfim, tudo isso é um pouco da consequência daquele time que está criado ali, né? Que é o mais importante para nós. Sobre a sua segunda pergunta, assim, quais são, né, os erros ou quais são as, né, deficiências que a gente encontra, acho que eu vou dar algumas dicas, né, para o empreendedor que está captando. Assim. Então, em primeiro lugar, a gente é uma gestora que procura sempre conversar com todo mundo, né? Então, chegou no canal frio ou no canal quente, a gente provavelmente vai conversar se tiver aderência, né, a algumas das teses e vai dar retorno. Mas é sempre bom para o empreendedor que, né, está buscando investidor, primeiro, procura entender isso do estágio que você está, né? Se você procura entender um pouco melhor sobre aquele fundo, o que eles buscam de fato, qual é o estágio, qual é o perfil mais ou menos de empresa, precisa ter faturamento, não precisa, né? Então, procura entender um pouquinho, né, do que aquele fundo está buscando. Um fundo que aloca só em energia, então se eu sou uma fintech, será que vale a pena mandar o deck, né? Então, assim, primeiro tentar entender um pouquinho melhor do perfil do fundo, né? Uma outra dica, que eu acho que essa talvez seja mais valiosa, é sempre tenta chegar por alguma indicação, né? A gente sempre gosta, né? O ser humano é assim, a gente gosta né, de ter alguém conhecido. Então, assim, quando chega uma startup que um amigo indicou, alguém conhecido indicou, naturalmente a gente acaba que vai olhar com um pouco mais de carinho, tá? E aí, acho que uma outra dica é em relação ao deck, né? Para aquelas empresas que, ok, não conseguiram chegar, né, de uma forma, com lead quente, vamos chamar assim, tem um bom deck, né? Tem um deck que
atraia pelo menos a curiosidade. Assim, não é que você precisa contar o detalhe, o mínimo detalhe, né, do seu negócio através de 15 slides, 10, 12 slides. Mas o que você tem que contar é uma história que, de alguma forma, gere a curiosidade daquela pessoa que vai olhar, daquele gestor que vai olhar para falar, putz, eu quero conhecer esse negócio, eu quero conhecer as pessoas que estão por trás desse negócio. Então, acho que, em linhas gerais, é isso, André. Legal, Por Richard. aí. Ó, eu te agradeço mais uma vez a presença aqui no canal da Inovação. Parabéns pelo seu trabalho, pela trajetória da MSWCAP. Obrigado, André, e mais uma vez para o empreendedor. A gente está com uma chamada aberta para o BB Ventures, então, para você que está assistindo, é só entrar no site do banco, bb/startups, tem lá o link de inscrição. E também estamos sempre olhando independente, então, só mandar aqui um deck para a gente, meudeck@msw.com.br. E outra dica que eu deixo aqui também, fazer um pouco de jabá, a gente tem um podcast sobre Corporate Venture Capital. Então, se você é um executivo ou é um empreendedor que está, de alguma forma, interagindo, tendo que lidar com, né, CVC, entra lá também no nosso site, tem lá o link para o MSW Corporate Venture Cast. Vou botar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Boa, Gente, obrigado. você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.